Nesse vídeo, vamos continuar falando sobre funções recíprocas, que são funções complexas com a fórmula f de z igual a 1 sobre z. O objetivo aqui é ver as imagens de retas verticais, que são retas que têm equação x igual a k, e retas horizontais, que são retas da forma y igual a k. Aqui nós vamos supor que k é diferente de zero, porque a gente não quer que essas retas passem pela origem, porque a função recíproca não está definida na origem. Nós vamos fazer um caso nesse vídeo, que é o caso de retas verticais. Então, as equações são x igual a k. Na hora de fazer o desenho, eu vou supor que k é maior do que zero. Então, a minha figura é uma reta vertical desse tipo. Bom, e a pergunta vai ser, qual é a imagem dessa reta vertical sob a transformação complexa f de z é igual a 1 sobre z? Nesse caso, é pouco intuitivo a gente usar o efeito geométrico que a gente já sabe, né? Que é inverter os valores do módulo e fazer reflexão sobre o eixo x. Essa pergunta parece de resposta pouco intuitiva. O que acontece com pontos que estão em cima da reta quando eu faço a inversão do módulo de todos os pontos? Então, por isso que nós vamos ter que fazer algumas contas. Bom, primeiro passo é descrever essa reta vertical. Essa reta vertical são os conjuntos dos pontos do plano complexo da seguinte maneira: o x é igual a k e o y é livre. Então, os nossos números complexos que estão em cima da reta de vermelha são pontos do plano complexo que satisfazem essa equação. O nosso objetivo é ver o que acontece com a imagem. O plano complexo da imagem nós vamos denotar de W, que tem coordenadas, vamos chamar de U mais IV. O objetivo é descobrir uma relação entre U e V para a gente descobrir qual figura a gente vai obter no plano complexo W. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir nessa expressão 1 sobre Z, substituir pela expressão Z é igual a K mais IY, e ver o que a gente consegue descobrir. Bom, então W é igual a 1 sobre Z, então W é igual a 1 sobre K mais IY, multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado, a gente obtém no denominador K2 mais Y2 e no numerador K menos Y. Isso quer dizer que W é igual a K sobre K2 mais Y2 mais I vezes menos Y K2 mais Y2. A gente então descobriu que U é igual a essa expressão e V é igual a essa expressão. Mas o nosso objetivo é ver uma relação entre U e V, para a gente conseguir determinar que figura que é essa. Bom, para a gente fazer isso, a gente pode observar o seguinte: a expressão de U e V, elas são muito parecidas, né? Inclusive, eu consigo achar uma relação entre U e V bem direta. Por exemplo, eu sei que V, para de V eu chegar, para a partir de U eu chegar em V, basta eu eliminar esse K. Então,
eu posso dizer que V é 1 sobre K vezes U. E quando eu faço 1 sobre K vezes U, eu ainda não cheguei no V. Falta eu ganhar o fator menos Y. Então, vezes menos Y. Então, eu descobri já uma relação que envolve as letras V, U e Y. E o K é uma constante, né? Então, eu sei que V é igual a menos U vezes Y sobre K. Bom, se eu conseguir isolar a letra Y e jogar aqui e aqui, a letra Y pode ser que ela suma, né? Na verdade, o objetivo aqui é ver se a gente consegue encontrar uma relação entre U e V, mas que não tenha a letra Y. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, isolar a letra Y aqui nessa equação, Y é igual a, aí vai ficar K vezes V menos K vezes V sobre U. Mas para fazer isso eu tenho que fazer uma exigência de que U seja diferente de zero, ou seja, toda essa conta vai valer só se U for diferente de zero. Então, se lá no final eu achar na figura algum ponto em que U é igual a zero, eu tenho que excluir da minha figura. Com essa relação, em que eu consigo isolar a letra Y em termos das letras V e U, e jogando aqui na primeira expressão para U, eu consigo obter uma relação entre U e V, que é o que eu estou querendo. Então, eu vou jogar Y igual a menos K vezes V sobre U, eu vou jogar nessa expressão aqui, que U é igual a K sobre K2 mais Y2. Então, eu vou jogar essa expressão aqui no lugar da letra Y. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu vou ter que U é igual a K sobre K2 mais, e aí eu vou pegar Y ao quadrado. Y ao quadrado é K2 V2 sobre o 2. Bom, vamos manipular isso aqui um pouco. U é igual a K, vou tirar o MMC no denominador. Vai ficar U2K2 mais K2 V2. Disso eu tenho que U é igual, aí eu vou manter a fração de cima e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Vai ficar U é igual a U2 vezes K sobre U2K2 mais K2 V2. Bom, disso eu tenho, dá para melhorar um pouco essa expressão, que é dividir os dois lados por U. Então, aqui eu vou ganhar o número 1 e aqui eu vou ganhar um 1. E nessa fração do lado direito, dividir em cima e embaixo por K. Porque tem um K aqui, um K2 aqui e um K2 aqui. Então, esse K vai ficar 1. E aqui vai ficar K e K. Bom, daí a gente vai ter que 1 é igual a U2 sobre U2K mais V2K. Multiplicando cruzado, eu vou ter que U2K mais V2K é igual a U. Vou dividir tudo por K. Vai ficar U2 mais V2 é igual a U sobre K. O que eu estou fazendo agora é tentar obter a equação de uma figura que a gente conhece.
né? Porque eu já tenho as letras U e V, e K é uma constante. Se a gente não obter uma equação que a gente conhece, a gente vai ter que usar um software para ver que figura que é essa. Mas nesse caso dá para fazer algumas manipulações. O que eu posso fazer aqui? Eu posso passar nessa expressão U sobre K para o lado de lá, subtraindo, e aí vai ficar U2 menos U sobre K mais V2 é igual a zero. Bom, já dá para ver, né, que isso daqui é a equação de uma circunferência. Vamos completar o quadrado aqui, somar e subtrair. Vamos ver o que a gente faz. O 2 menos U sobre K. Eu vou somar e subtrair 1 sobre 2K ao quadrado, que é completar quadrado nessa expressão aqui. Então, 1 sobre 2K ao quadrado menos 1 sobre 2K ao quadrado mais V2 é igual a zero. Aqui eu obtenho um trinômio quadrado perfeito. Então, isso é U menos 1 sobre 2K, tudo isso ao quadrado, mais V menos zero, já que o V não está subtraindo nenhum número, ao quadrado, e do lado direito fica 1 sobre 2K ao quadrado. Isso vai me dar, então, uma circunferência de centro 1 sobre 2K e zero, e raio. Aí tem que lembrar que isso aqui é o raio, é o módulo desse número que está aí dentro. Módulo de 1 sobre 2K. Bom, então essa é o resultado da imagem da reta vertical sobre a transformação 1 sobre z. Geometricamente, a gente tem então que essa reta vertical x igual a k, a imagem dessa reta vertical é uma circunferência cujo centro está no eixo x, o centro é 1 sobre 2k, então 1 sobre 2k provavelmente está aqui, e o raio é 1 sobre 2k. E o que a gente tem que fazer, como esse aqui é o eixo U, esse aqui é o eixo V. Como a nossa conta só pode ser feita supondo, foi um passo essencial da conta, que U diferente de zero. Então, são todos esses pontos que eu encontrei, exceto os pontos em que U é igual a zero. Então, eu tenho que retirar a origem do resultado dessa conta. Então, bolinha aberta na origem. Pronto. Então, o efeito geométrico disso é como se essa reta vertical ela se enrolasse e formasse um círculo. Bom, os resultados mais gerais são feitos de forma análoga. Estão aqui.
Bom, como eu disse, eu fiz só um dos casos, né? Os resultados são o seguinte: uma reta vertical de equação x igual a k, com k diferente de zero, ela é mapeada num círculo, e aí está usando a variável w, porque nós estamos no plano complexo da imagem, mas é mapeado no círculo de centro 1 sobre 2k, e raio modo de 1 sobre 2k. Esse foi o resultado que a gente fez. Agora, uma reta vertical, desculpa, uma reta horizontal, repara que acontece aqui de ter um sinal de mais. Isso porque a gente sabe que a transformação 1 sobre z, ela reflete a figura sobre o eixo x. Então, uma reta horizontal que está acima do eixo x, a conta é bem parecida, mas a diferença é que o círculo que ela vai ser mapeada é um círculo que está para baixo do eixo x. Uma reta, então vou fazer aqui todos os casos. Uma reta horizontal abaixo do eixo x vai ser mapeada num círculo que está acima do eixo x. Bom, os outros dois casos foram o que eu fiz agora, que eu deduzi. Uma reta vertical. Então, aqui, fazer uma setinha para indicar que a reta horizontal foi mapeada no círculo. Essa reta horizontal foi mapeada nesse círculo. Já uma reta vertical, o que vai acontecer é que ela vai ser mapeada num círculo que está do mesmo lado, porque a reflexão sobre o eixo x não vai trocar esses pontos para o outro lado, né? Então não vai trocar de semiplano, vai continuar no mesmo semiplano. Então, retas verticais vão ser mapeadas em círculos que estão no mesmo lado. E o último caso seria uma reta vertical, está do lado esquerdo, ela é mapeada no lado esquerdo. Bom, em todos esses casos, essa reta tem equação y igual a k, y igual a k com k negativo, x igual a k com k positivo e x igual a k com k negativo. Os centros, nesse caso, para você achar o centro, você tem que lembrar que a distância da origem até o centro é sempre igual ao raio, né? Então, a distância da origem até o centro é sempre 1 sobre 2k. E o raio é 1 sobre 2k. E aí você acha o centro. Por exemplo, nesse caso, o centro é igual a 0, 1 sobre 2k. Não, desculpa, 0 e menos 1 sobre 2k. Aqui nesse caso, o centro é 0 e 1 sobre 2k. Porque o k é negativo, então o centro tem coordenada y positiva. Aqui o centro é 1 sobre 2k, vírgula 0, e aqui o centro é igual a menos 1, quer dizer, o k é negativo, então continua, mantém isso, né? 1 sobre 2k, vírgula 0. Negativo, negativo, positivo, positivo. Aqui positivo, negativo e negativo. Ah, sim, tá faltando só um menos aqui.
porque como o K é negativo, o centro aqui tem que colocar um menos na frente. Bom, então esses são os resultados sobre retas verticais e retas horizontais, que é dado por esse enunciado aí, né? Bom, vamos fazer um exemplo. Agora que a gente já tem a receita, fica fácil, né? Então, exemplo, vamos pegar, por exemplo, a reta y é igual a menos 3. A reta y igual a menos 3, vou fazer um desenho dela. É essa reta. Então, o K é igual a menos 3. O centro. Então, o raio, né? Vamos fazer o raio primeiro. O raio é sempre módulo de 1 sobre 2K. Tá? Aqui naquela explicação, só corrigir quando eu falei do raio, na verdade o raio é sempre o módulo, o raio é sempre positivo. Bom, então aqui o raio é igual a 1/6, porque é 1 sobre 2 vezes menos 3, então o raio é igual a 1/6. E a gente já sabe que o centro está para cima do eixo X. Então o centro é igual a x igual a 0 e y igual a 1/6. Então é essa circunferência aqui. Bom, então é isso. Então percebam que a função 1 sobre z transforma retas em círculos. Aqui eu tenho que tirar, não esquecer de tirar a origem. Bom, no próximo vídeo nós vamos tratar justamente disso. Dar uma maneira de criar um número complexo chamado infinito para a gente definir a função recíproca em cima da origem.